Glória a Deus! Muito bom! Muito bom, muito bom. Que alegria, galera, que alegria. Uau! Eu estou impactado por aquilo que vocês estão fazendo. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Muito mesmo. Não só porque a casa está cheia, e isso na verdade é o de menos, né? Mas é porque tem pessoas sendo transformadas aqui. Pessoas felizes de estarem aqui. Não é obrigação. A liberdade que apareceu tanto nesse vídeo traz consigo uma responsabilidade. Ninguém foi obrigado a fazer nada do que foi feito aqui. E quantas coisas maravilhosas. Um café da manhã incrível, uma tela bonita para você deixar a sua memória. Brincadeiras para fotografar, um mural de monóculos com frases que a gente vem declarando ao longo desse ano, que a gente existe. E isso é inspirador, isso não tem ninguém obrigado para fazer isso, ninguém recebe um centavo para fazer isso. São voluntários. O Pato, que está aqui fazendo uma tela para nós, também é voluntário. E essa tela depois você vai poder ter a possibilidade de levá-la para sua casa, como recordação desse dia. Essa é a igreja que a gente acredita, e é sobre essa igreja que a gente queria falar um pouquinho. Eu queria compartilhar essa igreja com vocês. A igreja que a gente acredita, a igreja que eu acredito. É a igreja que nós estamos construindo. Não é sobre igreja no cinema. Nunca foi. Porque se a igreja no cinema deixar de existir amanhã, já valeu a pena. Para nós já valeu a pena. Eu acredito que não seja vontade de nenhum de nós aqui que isso aconteça. Mas eu acredito que se por acaso isso acontecesse, e a igreja no cinema deixasse de existir, haveria no nosso coração sensação de dever cumprido. Haveria no nosso coração uma alegria só por aquilo que a gente ouviu aqui. Pessoas gastam fortunas tentando reconstruir o seu relacionamento, tentando encontrar paz, tentando encontrar propósito. O Rodrigo vai falar pra gente aqui, o Campus Pastor de Santo André, sobre generosidade. Ele faz um treinamento de coaching. Ele sabe, tem pessoas que gastam milhares de reais para encontrar um propósito. Psicólogos, terapeutas, e não encontram paz por mais grana que tenham, por mais sucesso que tenham. E a gente vem aqui, esse bando de meninos e meninas, e eu me incluo, sou um pouquinho mais velho, mas eu me incluo nessa molecada, e a gente consegue ser relevante para crianças, e a gente vê aqui essa molecadinha dançando, pulando, vestindo colete, e passando balde, e já o Davi, filho da Bel e do Robson, mentoreando outros, ensinando, e a galera seguindo ele, e a gente vê pessoas de idade, vindo e sendo alegres, sendo impactadas por essa mensagem. Nós somos um ano, somos uma igreja, somos um corpo, somos uma coisa só. Porque o que nos une não é o local onde a gente se reúne. O que nos une não é o time que a gente torce, ou o partido político que a gente acredita. O que nos une não é o país, ou a cultura, ou a cor da nossa pele, ou a denominação que a gente defende. Não tem nada a ver com isso. Vocês querem ver sobre o que eu estou falando? Põe a projeção aí pra gente. Houve uma pesquisa publicada aqui por esse site americano que vê de 1900 até 2050 o crescimento da religião no mundo e o crescimento populacional. Estima-se que por volta de 2025, alguns já dizem que são 8 bilhões de pessoas na Terra. Mas eles dizem que em 2025 teremos 8 bilhões de pessoas na Terra, das quais 7,2 bilhões acreditam em alguma religião, têm alguma religião. Eu olho para esse número e eu entendo que tem 7,2 bilhões de pessoas na Terra que querem Deus, que acreditam em Deus, que querem se conectar com alguma coisa maior do que a naturalidade do ser humano e as relações na horizontal, querem uma relação vertical com alguma coisa. E 2,7 bilhões em 2025 serão cristãos. 2 bilhões serão muçulmanos. 1 bilhão de hindus, 500 milhões de budistas e 15 milhões de judeus. Interessante isso, não é? Os cristãos são maiorias na Terra. 7,2 bilhões de pessoas querem se relacionar com Deus porque eu entendo que precisam, têm consciência de que precisam ser melhores, precisam ajudar o próximo, N razões. Mas a gente vive num mundo completamente desigual, não é verdade? A gente vive num mundo completamente conflituoso, com guerras, injustiças e problemas. E por que os 2,7 bilhões de cristãos não fazem a diferença nesse mundo?
Por que os 7,2 bilhões de pessoas que querem relacionar com Deus não mudam o contexto desse mundo? Talvez você vá me dizer, não, porque o mundo é muito grande, é muito difícil, são muitas pessoas, é uma tarefa muito difícil. Então tá bom, vamos trazer isso para o nosso país. Pode passar a tela. Segundo matéria da Veja, o último censo realizado no país foi em 2010, o próximo vai ser agora em 2020. E eles vêm acompanhando as estatísticas. Mas em 2010, 87% mais ou menos, 87% das pessoas no nosso país são cristãos. Dizem que acreditam em Jesus Cristo. Desses 87, 64 são católicos romanos e 22 se dizem os evangélicos das interdenominações. E por que o nosso país vive a sua pior fase histórica de corrupção e de injustiças e de violência, e não se falou tanto sobre isso? Tem 87% de pessoas que dizem acreditar em Jesus Cristo nesse país e isso não muda. Talvez você diga, mas mudar o Brasil é muito difícil, é muito grande. O mundo é grande, o Brasil é muito grande, são 200 milhões de habitantes, é muita gente. Então tudo bem, vamos trazer para o nosso contexto, para a nossa cidade. Pode passar. A nossa cidade é muito parecida com o Brasil. Temos 1 milhão de cristãos numa cidade com 1.300.000 habitantes. E não muda também, temos os mesmos problemas que o Brasil tem: desigualdade, injustiça, violência, corrupção, todos os problemas também estão aqui. Desse percentual, 62% aqui está descasada por uma outra porcentagem. 62,7% romanos, católicos romanos, e 33,7% evangélicos. Todos cristãos. Os romanos ainda têm a parte do Brasil, que eu não me lembro como é que é, mas estão divididos em duas coisas também. Os evangélicos em milhares de coisas. Talvez você vá dizer, não, sabe o que é? É porque os católicos têm os praticantes e não os praticantes, então não dá para considerar. Mas se fosse evangélico a maioria, aí daria certo. Será? Eu quero mostrar para vocês a cidade mais evangélica desse país. A capital mais evangélica desse país é Rio Branco, no Acre. Pode pôr. Aqui do lado direito, tela azul. 40% das pessoas são evangélicas naquela cidade, segundo o IBGE. Mas essa cidade também é a terceira cidade mais violenta do país. Então também ter maioria evangélica não significa a solução. Não significa que o problema está resolvido. 40%, a outra metade ou menos deve ser de católicos romanos. E é a terceira cidade mais violenta do país. Pode passar a tela. A gente precisa se fazer essa pergunta: por que será que a Igreja de Cristo não tem sido tão relevante como poderia ser? Alguém tem alguma ideia? Não te parece estranho isso? A grande maioria do mundo é cristã, se diz cristã. A maioria esmagadora do nosso país se diz cristã. A maioria, 1 milhão de cristãos nessa cidade. Talvez você que defende bastante a bandeira daquilo que você acredita vai dizer, mas não, se fosse a maioria evangélica dava certo no Acre. É a maioria evangélica naquela cidade e é a terceira mais violenta do país. O Rio de Janeiro é a 16ª cidade mais evangélica desse país e é uma das mais violentas desse país. Será que não tem algum problema com a nossa maneira de olhar essa igreja que a gente vive, defende e acredita? Será que não tem talvez uma forma de olhar para nós nesse contexto, inseridos nesse contexto, nessa igreja, nesse chamado cristianismo? Com certeza tem. E eu quero provar isso para vocês, tentar provar isso para vocês através de uma dinâmica que eu nunca fiz e vou tentar fazer agora, ver se dá certo. Eu vou fazer umas perguntas para vocês e eu quero que vocês levantem as mãos quando eu perguntar, ok? Quantos aqui acreditam em Deus? Levantem a mão. Legal, acho que é a maioria. Quantos aqui acreditam em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus? Levanta a mão. A maioria também. Quantos acreditam na existência do Espírito Santo de Deus? Levantem a sua mão, por favor. Acho que todos levantaram também. Legal. Quantos aqui já foram magoados por alguém? Acho que todos também. Legal. Quantos já foram perdoados por magoar alguém na sua vida? Ok, maioria esmagadora também. Legal. E por fim, quantos acreditam que Jesus morreu
para salvar a humanidade, para tornar a humanidade um lugar melhor? Levantem a mão também, por favor. Poxa vida, todo mundo concorda com isso. Interessante. Agora eu quero fazer uma outra série de perguntas. Quantos aqui acham que os cristãos sejam honestos? Não precisa se envergonhar. Os que estão atrás não vão ver se você levantou sua mão. Os da frente também não. Quantos aqui acham que o cristão deve se envolver na política? Sejam sinceros. Está meio dividido. Quantos aqui acreditam que o inferno é um destino possível? Levantem a mão. Uns 30, 40%. Tá bom. Quantos acreditam que o céu é a nossa origem e não o nosso destino? Também tem um pessoal na dúvida. Alguns talvez não concordem. Legal. Quantos acham que uma vez salvo, sempre salvo? Também temos aí uma minoria, mas também beleza. Uma interessante. Quantos acreditam que Adão tinha umbigo? Legal. 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 Olha que interessante. Nós todos aqui nessa sala, e eu garanto para vocês, que talvez 2,7 bilhões de cristãos no mundo concordem com as coisas que nós concordamos aqui. Talvez 87% desse país acredite com as coisas que vocês concordaram no começo, as afirmações sobre Deus. Mas as outras afirmações que nós discordamos ou não concordamos 100%, que são irrelevantes, tem se tornado a coisa mais importante nas nossas relações e tem nos afastado. Nós acreditamos que Deus é Deus, que Jesus é seu Filho, que o Espírito Santo é Deus. Nós acreditamos que Jesus veio para salvar a humanidade, que eu já magoei e que eu preciso de perdão por conta das minhas ofensas, e que Jesus é essa resposta. Nós concordamos com a coisa mais importante do Evangelho. Mas porque Adão tinha umbigo ou não? Porque o político deve ou não se envolver? Porque o inferno vai para o inferno ou não vai? Você já está no inferno. Se o céu é o fim do céu, eu vou para o céu. Isso nos separa, porque eu acredito que sim, você que não. A gente não consegue se unir por conta de divergências idiotas, insignificantes e irrelevantes. Esse tem sido o problema que eu acredito na igreja cristã. Porque quando a gente olha nas estatísticas, não falam católicos, romanos, evangélicos, falam cristãos. Estamos reunidos ao redor de Cristo, do que Ele fez, do que Ele é em mim, do que Ele é na pessoa que está ao seu lado. Se eu botasse a foto de um ser humano aqui, vocês diziam, esse homem é amado por Deus, vocês diriam que sim. Esse homem é perdoado por Deus, vocês diriam que sim. Mas se esse homem discordasse do time, da cor, de um ponto irrelevante sobre a ceia ou sobre o batismo, ele se transformaria num diabo para algumas pessoas. Só porque ele não concorda acerca de um ponto. E você talvez, ou eu, ou desprezaríamos essa pessoa, desconectaríamos a relação com ele. Mas isso não exclui ele da igreja de Cristo. Isso não exclui o amor de Deus por ele. É muito mais fácil virar as costas para um drogado, uma prostituta. É muito mais fácil isolar os homossexuais do nosso convívio. É muito mais fácil isolar o mendigo, o bêbado da nossa relação, porque realmente dá trabalho. Mas isso não anula o amor de Deus por essas pessoas. Isso não anula o perdão e o sacrifício de Deus por essas pessoas. Porque o que elas fazem não definem quem elas são e nem o que Deus fez por elas. Porque nós temos posto os olhos na instituição, no dinheiro, nas coisas. Nós temos nos dividido e temos perdido muito por isso. Olha que interessante a próxima tela. O Papa Francisco se reuniu com um líder da Igreja Ortodoxa Católica em 2016, se não estou enganado. E ele disse essa frase, talvez essa frase não seja dele, mas ele disse a frase no contexto que interessa. O que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. Quando nós, como igreja, começarmos a colocar foco nas coisas que nos unem e passarmos a desprezar as coisas que nos separam, nós teremos muito relevantes no nosso contexto social, familiar, profissional, na nossa cidade, no nosso país e por que não no mundo. Não é sobre quantidade que nós estamos falando. Nunca foi sobre quantidade. Jesus escolheu viver a maior parte do seu ministério com 12 pessoas. Nós não estamos nem aí para números.
amo ver essa plateia cheia como está hoje. Quase não tem lugares. Fico feliz por isso. Mas eu não olho para vocês e desejo que continue cheio só para estar cheio. Eu olho para vocês e desejo e oro e peço que exploda dentro de você uma bomba atômica de avivamento e de alegria e de amor e de identidade e de propósito sobre você, para que você mude a sua família, mude o seu trabalho, mude a sua casa, porque o poder fazer isso está dentro de você, como a Bel disse naquele vídeo. Não é necessário mais direita e esquerda, certo e errado. Você tem um Espírito Santo dentro de você que te diz isso. Jesus não estava nem um pouco preocupado com quantidade. Ele deu atenção especial a 12. Depois enviou 70. E esses 70 se multiplicaram em 500 e o Evangelho chegou até nós. Também nunca foi sobre religião, sabia? Se você defende uma religião, para de pensar nisso. Você não defende uma religião, uma instituição, você defende um Deus que vive dentro de você. E isso é muito maior do que uma placa, do que uma letra, do que 3 letras, do que um prédio, do que cadeira, do que, eu sou do time desse, eu sou do time daquele. Isso é muito maior, porque Jesus era judeu, e ele se reunia em sinagogas. Se tivesse que dar uma religião para Jesus, talvez fosse judeu. E onde ele se reunia? Em sinagogas. Ele ensinava para esses caras. Então não é sobre ser evangélico ou sobre ser católico. Nunca foi. Jesus não pediu para que fossem fundados os romanos ou os protestantes. Isso foram coisas que nós fizemos por agrupamento de ideias e interesses. Não é sobre ser evangélico ou católico. Jesus Cristo mudou o mundo. Uma pessoa, um Deus. A história se divide entre antes dele e depois dele. Não é sobre a quantidade de pessoas que estão sentadas aqui. Não é sobre a quantidade de pessoas que são cristãs, católicas ou evangélicas. É sobre a quantidade de pessoas que estão dispostas a mudar a sua vida. É sobre a quantidade de pessoas que estão dispostas a mudar a sua família, o contexto social, o seu trabalho, a sua vida inteira. Como nós dissemos no vídeo, 7 dias por semana, 24 horas. Porque você é a igreja. Você carrega Deus dentro de você. Olha que interessante essa frase da última tela do slide, de Martin Luther King, um pastor. Ele disse: não há nada mais trágico nesse mundo do que saber o que é certo e não fazer. Que tal mudarmos o mundo? Começando por nós mesmos. Essa é a proposta de hoje. Que você comece a mudar o mundo a partir de você. Para de olhar para os defeitos das pessoas. Eles sempre vão estar lá. Para de se satisfazer no defeito do outro, consolando as suas mazelas. Olha para você e muda você. Melhore-se, procure se desenvolver e espelhar quem Deus é. Muitas pessoas dizem, eu ouvi isso demais, sabe? Eu quero ser santo porque eu quero ver a Deus. A gente já falou sobre isso numa das nossas mensagens. Santidade não é para você ver Deus. Santidade é para Deus ser visto em você. Você quer ver Deus? Olha para o lado aí, irmão. Tem um monte de Deus do seu lado. Tem um monte de pedaços de Deus dentro das pessoas que estão ao seu lado. Quando você é carinhoso com alguém, você é Deus para essa pessoa. Quando você dá um ombro para alguém chorar, você é Deus para essa pessoa. Deus se manifesta através de nós. Desencana dos defeitos e dos problemas. Foca a tua vida naquilo que é bom. Mateus 6,6 diz isso. Mateus 6,20 e poucos diz isso. Aos olhos bons, tudo é bom. Aos olhos puros, tudo é puro. Mas se houver trevas nos seus olhos, que trevas, que tremendas trevas serão. Vamos mudar o mundo a partir de nós mesmos. Tito 2,11 diz um versículo interessante.
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para os evangélicos, se mostrou salvadora para os católicos romanos, para os muçulmanos. Por que Deus morreria por uma religião? Por que Deus morreria por uma denominação? Por que Deus morreria por um grupo de pessoas? Ele morreu por 8 bilhões de pessoas. E por muitas outras que ainda virão. Pelo amor de Deus, para de as coisas ruins, as coisas que nos separam, as coisas que nos desunem. Para de ficar olhando para quantidades, projeção, para status e fama e glória. Eu já sonhei, sabia, em pregar em estádios. Eu queria ser o pregador mais famoso da galáxia. Aqueles bagulho lá do Guerra Estelar, não. Os bagulho da galáxia lá. Aqueles caras. Queria pregar em outros planetas e tal. Mas eu tava vendo o primeiro vídeo aqui, enquanto eles cantavam, o Bel e o Gustavo, e eu comecei a ver cenas que passavam na tela, e eu comecei a ver pessoas que têm feito um trabalho tão maravilhoso para Deus. Pessoas que chegaram muito tristes e estão muito felizes. Pessoas que estavam em conflito terrível e hoje são resposta para suas famílias. E cara, é o que eu digo, se a Igreja no Cinema Guarulhos acabar amanhã, para mim já valeu a pena. E se eu puder ser relevante para alguém do meu lado, já valeu a pena. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade que a gente está falando. Não tem preço que pague você ver uma pessoa se encontrando com Deus e se tornando um ser humano melhor. Não é sobre quantidade. Você quer um exemplo de Gideão? Juízes 6 e 7, não vai estar aqui, é muito longo o texto. Mas Gideão era o menor da menor tribo e estava escondido trabalhando num lugar. Quando Deus aparece para ele, cara, você é um guerreiro poderoso. E Israel naquela época estava tomado por uma tribo que chamava os Midianitas. E a Bíblia fala que os caras eram tantos como a areia do mar, que não dava nem para contar os camelos dos caras. E quando eles passavam por Israel, eles arrebentavam com tudo, matavam plantação, camelo, gado, animal, mulher, criança, eles matavam tudo. E aí Gideão estava lá escravizado com Israel, ele estava meio que trabalhando escondido ali. Deus aparece para ele e fala, cara, você é poderoso. É o que Deus fala para você todos os dias, mas não porque você estudou nas melhores faculdades, não porque você está na melhor igreja da sua cidade, não porque você é mais rico que outra pessoa, não, porque o Deus mais poderoso, o único Deus, está dentro de você. Ele nos deu todo o poder. Ele nos deu exousia, poder de ser feito filho. Não é sobre você, é sobre o que Ele pode fazer. Aí Deus fala para ele, vai lá que você vai matar essa galera toda. Ele fica meio desconfiado, pede 3 sinais, Deus dá uns sinais maravilhosos para ele. Ele fala, tá bom, depois dessa eu vou. E aí ele reúne um exército de 32 mil pessoas. E aí ele fala assim, Deus fala para Gideão, cara, é muita gente aí ainda, hein? Faz o seguinte, fala pra galera aí, 32 mil pessoas para matar um exército muito maior. E aí ele fala, faz o seguinte, fala para quem tá com medo de sair fora. Aí ele fala, 22 mil pessoas saem fora. Sobrou 10 mil galeras. Aí Deus vira para Gideão e fala, ainda é muita gente, vocês vão achar que é glória de vocês e não minha. Mas eu quero me revelar como Deus para vocês. Eu não quero me revelar na capacidade de vocês, eu quero me revelar na incapacidade de vocês. Eu quero revelar o meu amor e o meu poder através de obras incríveis, através de vocês, mas o poder é meu. E ele fala, fala pra galera descer, quem ajoelhar e tomar, manda embora também. 10 mil, não, só sobrou 300. 300 contra um exército incontável de inimigos. E sabe o que aconteceu? Morreu todo mundo. Israel venceu. Porque não é sobre o que o homem pode fazer, é sobre o que Deus pode fazer em você e através de você. Não é sobre o nosso time de futebol, não é sobre a nossa denominação, não é sobre o nosso ser cristão A, B ou C. É sobre ser filho. É sobre ser rei, sobre ser sacerdote, sobre ser sacerdotisa, sobre ser herdeiro, sobre ser um vaso, um instrumento onde Deus habita dentro de mim. Números não revelam o que nos une.
João 6,2 diz: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Multidão está preocupada com isso. Nada contra a multidão. A multidão é consequência dos frutos que você produz, obviamente. Mas multidão está preocupada com o milagre. Multidão está preocupada com aquilo que Deus pode oferecer, não com aquilo que Ele é e o que Ele é em você. Multidões o seguiam porque queriam e viam que Ele fazia milagres, e queriam que Ele podia dar, não quem Ele era. Multidão fica discutindo coisas sem sentido. E é por isso que eu quero que você saia dessa manhã aqui entendendo que você é a igreja, que você carrega Deus dentro de você, quem você é em Deus, porque você vai fazer a diferença. Não são muitas pessoas à sua volta, é você que vai transformar a sua sociedade. As coisas e as pessoas que nos separam, olha que interessante isso. Essas pessoas, essas multidões, essas pessoas que não entendem aquilo que nos une, mas focam nas coisas que nos separam, essas pessoas que tentam nos separar, elas sabem quem é Jesus, elas conhecem Jesus, mas não sabem quem Ele é na verdade, de verdade. Elas sabem, já ouviram falar do seu nome, viram Ele fazendo milagres, mas não o conhecem de verdade. Marcos 8, 27 e 28 diz: no caminho lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos, os 12, responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda dizem que você é um dos profetas. Deus está procurando 12. Deus está procurando, não é 12, esquece que eu falei. Deus está procurando você. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com que você tenha consciência do seu propósito e viva o seu propósito. Deus está preocupado em se revelar para você. Deus acredita com todas as suas forças que se você entende o seu propósito, se você entende quem Ele é em você, o que Ele fez por você e por todos que estão à sua volta, você vai transformar o lugar onde você passar. As pessoas, a multidão, os grupos que seguem sinais, que vão à igreja ou à religião porque querem dinheiro, ou porque querem ser curados apenas, eles ouviram falar de Jesus, mas eles não conhecem quem é Jesus, porque se conhecessem, saberiam que tudo já foi nos dado. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. O pão nosso de cada dia nunca faltará. O justo jamais mendigará o pão. Nós somos herdeiros de um Deus, de um reino. Nossa vida eterna já começou. Não vai começar na glória. Não se console através de suas frustrações na expectativa de uma glória que ainda virá. Ela já veio. Ela já habita sobre você. O Espírito já está sobre você. Você já é filho. Você já é herdeiro. Você já tem uma história eterna. Sua história não vai acabar mais. Você é muito importante. Você, não o grupo que você se reúne. Quando você entende quem você é, o grupo ao seu redor se beneficia de você. Não se preocupe com isso. Verdades revelam o que nos une. E ainda nesse diálogo de Marcos, Jesus vira para os discípulos, então, Jesus vira para vocês, nessa manhã. E vira para vocês, e assim como perguntou para os 12 discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro olha para ele, impulsivo, e diz: tu és o Cristo. Tu és o ungido. Tu és aquele que nós esperávamos. Tu és o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que vai levar sobre si todo o castigo. Todos os seus atos nos justificarão. E através do que você vai fazer, virá um Espírito sobre nós, que será derramado sobre toda a carne. E no seu nome nós expulsaremos demônios, falaremos em novas línguas, os sinais vão nos seguir. E nós vamos fazer discípulos por todo o mundo. Mas isso será a consequência natural da consciência de quem eu sou, de quem você é. Sem essa consciência você vai sempre precisar de um grupo para te dar
sensação de pertencimento. Ser e pertencer a um grupo é consequência da consciência de quem você é e do que Deus fez por você. Para vocês, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Se você acredita naquilo que você me respondeu levantando sua mão, Ele é tudo o que você precisa. Ele não é o seu empregado para dar aquilo que você quer. Ele é o seu pai, que, como qualquer pai ou mãe aqui presente, faz parte da responsabilidade dele cuidar de vocês. O problema é que talvez aconteça isso aqui. Não existem filhos que saem da casa dos seus pais por livre e espontânea vontade, por N razões. Deus te ama e por te amar Ele respeita as suas decisões. Mas isso não muda o propósito dele. No momento em que você agarra Ele, abraça Ele, como qualquer pai, qualquer mãe, a responsabilidade dele em cuidar de você faz parte da sua natureza. Para encerrar, eu queria ler um texto grande, mas importante. Tito, capítulo 3, versículo 3 até o versículo 9. Lê comigo aí. Houve um tempo em que todos nós, sem exceção, aqui presentes nesta sala, e que estão talvez ouvindo a gravação um dia no YouTube, nós éramos insensatos e desobedientes. A gente vivia enganado e escravizado por toda espécie de paixão e de prazer. A gente fazia o que a gente queria da nossa vida. É ou não é verdade? A gente vivia na maldade, na inveja, sendo detestado e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, a iniciativa de te encontrar foi dele, não foi sua. O amor e a bondade partiram da parte de Deus para os homens. Nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, não tem nada a ver com o que você faz de bom, não tem nada a ver com o dinheiro que você dá aqui ou em qualquer outro lugar, não tem nada a ver com sua esmola, não tem nada a ver com o seu jeito bonito e por você não falar palavrão, não tem nada a ver com o seu jeito de vestir, com a igreja que você vai. Não são os seus atos que te justificam ou te tornam bom ou ruim. É a iniciativa derramada de amor e bondade aos homens da parte de Deus. Ele já derramou sobre os homens a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. O próprio Tito disse isso. Nós lemos agora há pouco. Não tem nada a ver com o que você pode fazer ou produzir, mas com o que Ele pode através de você. Por isso a questão não são os 7 bilhões de pessoas que querem a Deus. A questão são as 150 pessoas ou 200 que estão aqui dentro agora. A questão é sobre você mudar o seu mundo e o mundo daqueles que estão à sua volta e se alegrar nisso, com a consciência de que não foi você, mas o Deus que vive dentro de você. Seguindo, versículo 5. Mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que está em você, que Ele derramou sobre nós generosamente. Ele não mediu um pouquinho para esse, mais para aquele, esse aqui, aquele lá, o que é bonito, o que é feio, o que canta em línguas, o que fala em profecia, o que porou e curou. Não, derramou generosamente sobre todos aqueles que acreditam, generosamente. Por isso não há distinção entre nós, somos iguais, não há melhores e nem piores, todos somos filhos. Por isso não tem por que tratar as pessoas de maneira diferente, ainda que não acreditem na mesma coisa que a gente, ainda que não sejam no seu comportamento como nós achávamos que deveria ser. Isso não muda o fato dessa pessoa ser filho amado e haver um propósito sobre essa pessoa. Então por quê? Que ao invés de nós nos separarmos dela, não ajudamos ela a encontrar isso? Porque é mais fácil
Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Versículo 7, desculpa. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, versículo 8, e quero que você afirme categoricamente essas coisas para os que creem em Deus, os cristãos. Se empenhem na prática das boas obras, que é consequência de entender tudo aquilo que vocês ouviram nessa manhã. Não são as boas obras que te salvam, mas é a fé no que Deus fez por você, que geram obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Enfim, lembre-se do que o Papa Francisco disse para o líder da igreja ortodoxa católica: o que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. O amor é mais forte do que tudo. 1 Coríntios 13, versículo 1: ainda que eu tivesse dons e maravilhas e falasse todas as línguas e conhecesse tudo, se eu não tivesse amor, seria como um sino que toca por um tempo, vibra, produz um som e se cala na sequência. Ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, eu não serei nada. E tudo é muito importante: as obras, a caridade, as línguas, os dons. Mas ele termina esse capítulo 13 dizendo: todas essas coisas são importantes, a fé, a esperança, mas de todas elas, o amor é a mais. Deus é amor. Bem disso, vocês sabem disso. Deus é amor. Deus habita em você. Se Deus habita em você, então você é amor. Então quando as pessoas olham para você, elas têm que ver amor. E quando elas verem isso, elas verão a Deus. Dizer que ama a Deus é talvez até mais fácil, mas dizer que ama as pessoas como você ama a você mesmo talvez seja um pouco mais difícil. E eu encerro com um último versículo para reflexão nossa. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Era isso que eu queria deixar nesse ano de Igreja no Cinema. Nós amamos as pessoas e fomos amados pelas pessoas que participaram desse ano com a gente. Cada voluntário. A Inc. Santo André, que está aqui representada pelo Rodrigo, foi inspiradora para nós. A galera está aí, veio com ele. Vocês que deram seu dinheiro, deram seu tempo, tocaram com a gente, projetaram, ligaram cabos, chegaram cedo, deram seu dinheiro, seu tempo, seu talento. Vocês nos amaram e amaram as pessoas. E é por isso que a gente consegue ver testemunhos e exemplos tão maravilhosos nesse vídeo. Deus distribuiu talentos para vocês. Não é sobre uma pessoa, não é sobre Igreja no Cinema, é sobre o Deus que nos une, é sobre o Jesus que nos une, é o que Ele fez por nós que nos une, é o que o Espírito que está em nós que nos une, é sobre isso. Por isso o título da mensagem é Somos Um. Que eu e você, a partir de hoje, gastemos toda a nossa energia naquilo que é mais importante e mais forte, que é a razão da nossa união, e não naquilo que nos separa. Seja uma bomba atômica no seu contexto social, seja uma bomba atômica na sua igreja, você que vai em uma denominação, seja uma bomba atômica no seu trabalho, mude as pessoas. Eu acredito que cada pessoa que a gente influencia para bem, a gente muda um pouco para melhor. Que Deus nos abençoe por mais um ano, e enquanto Ele tiver propósito, que a gente sirva e sirva com essa alegria e entusiasmo. Obrigado. Amém.